Olá, turma! Vamos ver agora a sequência do nosso trabalho. Hoje a gente vai ver como fazer materiais, métodos, resultados e discussões. Materiais e métodos você vai ter sempre que você fizer uma parte prática. Então, você tem que colocar no teu trabalho como que isso foi feito. E em cima desses resultados, dessa parte prática, você tem, então, resultados e discussões. Lembrando que a gente segue na folha que já foi formatada, mas se você está fazendo separado para mandar para o teu colega formatar, então você já organiza a tua folha. Então você vai ter aqui, ó, layout de página, você vem para margens, 3232. Se não aparece essa opção para você, você vem em imagens personalizadas e ajusta aqui 3 para cá, inferior e direita é 2. Aqui o parágrafo 1 ou 1,5. Início, a fonte é Arial 12, aí a gente vai tirar do negrito que a gente vai formatando ali o parágrafo. Aqui tem que estar justificado e aqui você zera antes e depois do espaçamento e escolhe aqui o espaçamento 1,5. Ok, tá pronto para a gente começar. Bom, antes de começar qualquer parte prática, você precisa saber qual é o teu objetivo. Então, aqui é um modelo que eu estou trazendo para vocês de um relatório prático que tem como objetivo calcular a modelagem matemática de um escoamento através de uma função de segundo grau obtida experimentalmente, comparar os resultados experimentais com os resultados obtidos pelo programa Excel. Então, você vê que ele tem dois objetivos, os dois objetivos começam com verbos, são objetivos simples, mas eles é que vão determinar o que eu vou fazer com os resultados da minha prática. Observe aqui a formatação, 2 sem ponto, objetivo, 12 negrito, caixa alta, e aqui já vem normal. Esse objetivo é que vai nortear tudo que a gente vai fazer. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a minha prática e depois eu vou calcular, fazer uma modelagem do escoamento e através dela obter uma equação de segundo grau e depois esse resultado eu vou comparar com um programa de Excel. Se você não sabe qual é o objetivo do teu experimento, você não sabe o que fazer com os resultados e você não sabe fechar o teu relatório. Vou colocar aqui, ó, dando sequência, você tem que conferir a tua numeração. Passando para a parte experimental, então a gente vai ver, ó, preste atenção na formatação, que o título maior ele tá em caixa alta, alinhado. E depois vem aqui materiais e métodos, como é subtítulo, ele está em caixa baixa. E aqui vem então todo o material que foi usado. Isso aqui você tem que conferir na tua prática todo o material que foi usado. Vem depois descrição do experimento. Então, como foi feito esse experimento? Tá? Então, você vai colocar, colocou-se numa foi retirado. Por quê? Porque o experimento já aconteceu. Então, como ele já aconteceu, você está relatando que já foi feito tudo tudo no tempo passado. Lembrando que nada é pessoal. Então, eu não anotei, nós não anotamos, foi anotado. Ok? E aí, como que eu faço com os resultados? Então, ó, de novo, caixa alta, numerado, alinhado. E aí começa o texto, começa com um parágrafo. Então, anotou-se os valores do tempo, papapá. Lembrando que isso aqui é um modelo, não está completo, tá? Eu não botei o trabalho inteirinho aqui. Se você não sabe montar a tabela, então você vai fazer o seguinte. Inserir tabela, ver quantas colunas você vai precisar, quantas linhas você vai precisar. Ok, ele monta aqui para você. E aí você tem que formatar essa tabela. Então, você vai lá no início, vem aqui, você vai deixar espaçamento simples e você vai abrir as laterais dela, ó. Vem aqui, ó. Aqui eu tiro uma lateral e aqui eu tiro a outra lateral, tá? Então, essa é a formatação de tabela. A tabela tem que ter título. Seleciona a tua tabela, clica com o botão esquerdo, inserir legenda, e ele vai aparecer, tabela 1. E aí você vai dar o nome dessa tabela. Então, relação da medida da altura em função do tempo. Ok? E agora eu tenho que formatar isso aqui, ó. Então, eu vou colocar Arial 11. O negrito é só para tabela, o título não vem em negrito. E essa cor também não é a cor automática. Pronto, está
com o nome bem bonitinha. Essa aqui é a forma que você vai apresentar a tabela. Aí ele continua falando, ó, baseado nos valores, construiu-se o gráfico, continua contando como o trabalho foi feito. Escolheu-se 3 pontos para montar a função. Claro, de novo, gente, isso aqui é modelo, não está completo, tá? Não vai copiar o trabalho, que não está certo isso aqui não. Então, eu vou tirar o ponto, em cima dos pontos montou as funções, achou papapá, substituindo os valores, chega-se a equação que modela o escoamento. Então, quando eu monto a minha equação final, eu estou dizendo que essa aqui é a equação final que eu encontrei. Agora aqui, ó, você está vendo que tem fórmulas? Como que a gente coloca fórmulas no nosso trabalho? Então, você vai entrar aqui, ó, inserir, equação, e ele vai abrir várias equações. Então, você vê aqui, nova equação. E aí, por exemplo, eu quero colocar essa equação aqui, ó. Eu vou colocar 17 igual a... E agora eu quero o número com expoente. Então, eu venho aqui, número com expoente. 18. Venho para o ladinho com a setinha do cursor ao quadrado, mais 18b, mais 20. Pronto, tá aqui a minha fórmula. Você viu como fica mais bonitinha? Tá? Ela fica bem bonitinha, ela fica bem ajeitadinha. Se eu quiser botar uma divisão, então eu venho aqui, equação, então eu posso botar, por exemplo, y igual. E aí eu pego aqui, ó, uma divisão. Aí eu boto 10 por 2, certo? Aí eu posso colocar vários valores com expoente embaixo, com expoente em cima e embaixo. Posso colocar frações de vários tipos, algumas aqui aqui as derivadas ele dá pronto. Posso colocar raiz, posso colocar integral com limite, sem limite, dupla, tripla. Ó, que bonitinho, olha circular, que linda. Posso botar colchete, eu posso botar aqui o que eu quiser, tá? Então, eu vou escolhendo. Se eu quiser colocar um símbolo e esse símbolo não tá ali, eu venho aqui, ó, matemática básica, eu tenho alguns símbolos básicos que eu posso colocar aqui na minha função. Se esses símbolos não são o suficiente porque você precisa, você vem aqui e ainda tem outras opções. Então, letra grega, eu consigo colocar outras letras aqui que eu quiser na minha função. Então, ela vai ficar, principalmente quando a gente tem raiz, tem divisões... E aí fica bem bonitinho, bem organizadinho, bem arrumadinho o teu trabalho. Dá outro nível. Aqui, esses resultados também a gente pode escrever aqui, ó. Inserir equação. Vou direto aqui. Ó, 6,7476 vezes... Aí o 10 eu boto aqui no expoente, ó. 10 na menos 4. Olha como fica mais bonitinho. Dá um espacinho aqui. Olha como fica mais bonitinho do que você escrever no Word. Né? Ele fica bem mais organizado, bem mais bonito e ele não sai da formatação quando você mexer no teu texto. Ele fica sempre formatado bonitinho. Esse trabalho aqui não tá nessa formatação porque eu estou justamente mostrando para vocês a diferença entre formatado bonitinho e não. Tá? Então, segue aqui, conferindo os resultados, papapá, ele vai achar... Ó, aqui, olha o que acontece quando você não coloca ele na formatação. Ele separou aqui essa divisão. Então, o que a gente faz? Ó? Inserir, equação. Então, eu vou botar... Aqui, ele tem um valor embaixo, então eu coloco um valor embaixo. Ó. Y, V, igual... Aqui é uma divisão, então eu pego a fração... menos, vou botar um parênteses, o primeiro número tem expoente, então eu pego aqui o expoente, b na 2, menos 4ac dividido por 4a. Pronto. E agora eu não corro o risco dele se dividir, dele sair da formatação. Olha a diferença. Aqui sem formatação e aqui formatado. Fica mais bonitinho, fica mais arrumadinho e ele não sai da configuração. Aí a gente tem aqui, ó, a modelagem feita no Excel, onde montou-se o gráfico em cima dos dados que você tinha lá.
como que a gente vai montar esse gráfico. Então, a gente vai lá para o Excel agora. Bom, trouxe os meus dados para cá e aí eu vou selecioná-los e vou escolher um tipo de gráfico, tá? Então, eu vou escolher aqui dispersão. E ó, ele já me deu aqui prontinho o escoamento, então ele começa cheio, ao longo do tempo vai esvaziando. Aqui você pode escolher outros tipos de gráfico também, mas você vai ver que alguns gráficos não dá certo, ó. Ele inverte, não fica certinho do jeito que tem que ser. Então, o dispersão é o que se adapta melhor. Vamos agora deixar ele bonitinho. Então, eu vou escolher layout e aqui, título do gráfico. Então, eu vou botar um título acima. Então, o título do gráfico é comportamento do escoamento ao longo do tempo. Tá aqui, tá maiúsculo aqui, né? Comportamento do escoamento ao longo do tempo. Vou colocar os eixos. Então, eu venho aqui, título dos eixos. Um aqui. E esse eixo vai ser tempo em segundos, né? Tem que botar a unidade. Agora, eu vou escolher o outro eixo. O eixo vertical, aqui. E esse aqui é o escoamento em centímetros. Ok? Tá aqui, então, bem bonitinho. Posso deixar ele mais bonito? Posso. Você pode vir aqui, ó, em formatar a área de gráfico, e aí você pode botar preenchimento, você pode botar um formato 3D aqui, você pode botar uma borda, você pode mudar a caixa da borda. Aqui pode fazer um preenchimento gradual. Vou botar um aqui. Qualquer coisa. E ó, como ele ficou bonito. Também posso tirar esse branco aqui, ó. Formatar a área de plotagem. Preenchimento sólido. Opa, ficou muito feio. Área de plotagem. Vamos botar aqui um verdinho. Ó, então, eu mudo esse meu gráfico, deixo ele bem bonitinho. Tá bonitinho, mas eu ainda não finalizei. Eu preciso que ele me dê uma fórmula que represente este comportamento. Então, eu vou clicar com o esquerdo em cima da minha linha aqui. Eu vou adicionar linha de tendência. Essa linha de tendência, ela tem que representar este comportamento. Então, eu vou ter que selecionar uma aqui que melhor represente. Então, vamos ver uma logarítmica, uma polinomial. Essa aqui fica bonitinha, né? E dá uma polinomial de segunda ordem, que é exatamente o que a gente quer. E aqui eu vou clicar, ó, exibir equação no gráfico. E eu posso colocar exibir o valor de R no gráfico. O que é esse R? Quanto mais próximo de 1, melhor é a representação dessa equação deste comportamento. Então, se esse R der muito longe de 1, é porque essa equação não representa muito bem. Então, aí você vai escolhendo outra aqui. Fecha e eu tenho aqui a minha equação e o meu R. Aí, essa equação é que eu vou usar lá no Excel, lá no Word. Aqui, então, eu vou copiar e vou levar lá para o meu Word. Bom, então feito Ctrl+C, Ctrl+V para trazer o nosso gráfico para cá, para o Word. Agora a gente precisa dar o nome dele aqui de novo. Então, você vai clicar com o esquerdo em cima do gráfico e vem aqui em inserir legenda. Tabela 2, mas não é uma tabela. Então, a gente vai mudar o rótulo para figura. E gráfico do comportamento do escoamento ao longo do tempo. Abaixo do item, ok. Agora, vamos ajustar isso aqui. Arial 11, centraliza, e o negrito é só o gráfico, então isso aqui sai do negrito e cor automático. Tá pronto.
certo? Aqui mais um modelo para você de procedimentos. Então, a gente tem como que foi preparada a solução, como que foi feito esse experimento, as fotos todas com título e fonte dos autores, porque foram os próprios alunos quem bateu a foto, né? Então, são dos alunos e a fonte são dos autores do trabalho. Aqui toda ela identificada, então ficou bem bonitinho, bem mais completo. Mas o interessante aqui são os resultados de discussões, ó, tabela com o título, o gráfico também com o título, aqui fonte, dados experimentais, e da tabela tem um comentário, como do gráfico também tem um comentário. E aqui interessante, ó, ele já usa autores, então ele mostra como que o autor encontrou para fazer uma comparação com o que o grupo encontrou experimentalmente. Então isso é muito legal, é bem bacana de fazer e dá vários pontos extras. Ok, pessoal? Então tá aqui mais um modelinho para você fazer o trabalho valendo nota 10. Então depois, no próximo vídeo, a gente vê como concluir isso aqui tudo. Tudo bem? Beleza, gente? Tchauzinho e até o próximo vídeo!